Imagine um mistério tão profundo que está literalmente dentro de cada um de nós, algo que carregamos em nosso DNA, mas que poucos sequer param para considerar. Será que o código genético da humanidade tem rastros divinos? Pense nisso. Se nossa essência biológica guarda marcas de algo além do natural, o que isso significa para nossa origem, nossa existência e nosso destino? Se você está curioso sobre essas respostas, prepare-se para uma jornada que irá desafiar tudo o que você já ouviu sobre ciência e fé. E no final, uma revelação impactante promete transformar a forma como você entende o significado de ser humano. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você sabe que vai se interessar por esse tema fascinante. Hoje, exploraremos uma análise histórica e crítica das narrativas que buscam conectar o DNA humano ao sagrado, passando por interpretações bíblicas, descobertas científicas e os pontos de vista mais intrigantes de estudiosos renomados. Agora, imagine este cenário. A Bíblia, um dos textos mais antigos e influentes da humanidade, afirma no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que isso realmente significa? Essa imagem e semelhança seria apenas uma metáfora para nossa consciência e moralidade? Ou poderia haver algo físico, tangível, codificado em nosso DNA? Estudiosos como John H. Bolton, conhecido por sua abordagem crítica ao contexto histórico do Antigo Testamento, sugerem que os escritores bíblicos utilizavam linguagem simbólica para comunicar ideias profundas. Entretanto, e se houver algo mais literal nessa afirmação? Reflexão crítica sobre o DNA como assinatura divina. Com os avanços da ciência, entendemos que o DNA é um código. Um código tão complexo que muitos cientistas o comparam a um software de altíssima precisão. Francis Collins, líder do projeto Genoma Humano e Cristão Declarado, chegou a descrever o DNA como a linguagem de Deus. Será que ele está certo? Para a análise histórica e crítica, precisamos ir além de declarações poéticas. Vamos examinar os textos antigos e questionar: por que culturas diferentes, como os sumérios, egípcios e babilônios, também falam de uma origem divina para a humanidade? Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, o mito de Enki e Ninhursag sugere que os deuses manipularam os elementos para criar o homem. Há ecos desse mito em Gênesis? Agora, faça uma pausa e reflita. Será que esses relatos são apenas invenções humanas para explicar o inexplicável, ou poderiam conter verdades ocultas que ainda não entendemos completamente? Deixe sua opinião nos comentários. A interseção entre fé e ciência. Outro ponto intrigante é como a ciência moderna, às vezes sem querer, parece tocar em questões metafísicas. Em 2013, pesquisadores descobriram que o genoma humano contém traços de DNA de origem desconhecida, possivelmente de uma espécie extinta. Alguns questionam: seria isso apenas evidência de evolução, ou pode haver algo mais profundo? Algo que indica uma intervenção? O que sabemos é que a ciência ainda está longe de decifrar completamente nosso código genético. Com mais de 98% do DNA classificado como não codificante, muitas vezes chamado erroneamente de DNA lixo, surge a questão: esse material realmente é inútil ou simplesmente não entendemos seu propósito ainda? Para estudiosos como Richard Dawkins, autor de O Gene Egoísta, o DNA é resultado de processos naturais, sem qualquer necessidade de intervenção divina. Por outro lado, críticos de Dawkins apontam que a precisão do DNA é tão extraordinária que a hipótese de uma inteligência superior não pode ser descartada. Provocação para o público. Até aqui, o que você pensa sobre tudo isso? Nosso DNA é simplesmente fruto do acaso? Ou há algo mais, algo que conecta a humanidade a um Criador?
Pense em como nossa percepção da vida mudaria se descobríssemos evidências concretas de que o divino está em nosso código genético. Neste vídeo, continuaremos a explorar esses mistérios, trazendo à luz conexões ocultas e revelações que desafiarão suas crenças. Mas lembre-se, a revelação mais surpreendente está por vir. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião sobre a possibilidade de nosso DNA conter rastros divinos. E não se esqueça, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e ative o sininho para receber conteúdos que provocam reflexão e despertam sua curiosidade. Encerramento da primeira parte. A história da humanidade está escrita em camadas, na Bíblia, nos mitos antigos e agora no DNA. Na próxima etapa, mergulharemos mais fundo na análise crítica, explorando evidências arqueológicas e os mistérios que a ciência ainda luta para explicar. Prepare-se, pois o melhor ainda está por vir. Parte 2. Explorando as conexões históricas e científicas. Até aqui, começamos a abrir uma porta para um dos maiores mistérios da humanidade. Mas para compreender de fato se o DNA da humanidade carrega rastros divinos, precisamos dar um passo além e mergulhar em conexões mais profundas entre a ciência e os relatos históricos. Pense no seguinte: a narrativa bíblica afirma que o homem foi formado a partir do pó da terra e recebeu o sopro da vida diretamente de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. É uma visão poética e poderosa, mas será que há algum paralelo com o que a ciência moderna descobriu sobre a origem da vida? Os elementos químicos que compõem nosso corpo, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e outros, são os mesmos encontrados nas estrelas. Carl Sagan, um dos mais renomados cientistas do século passado, dizia que somos feitos de poeira de estrelas. Curiosamente, essa afirmação científica ecoa a metáfora bíblica de que viemos do pó. Mas será apenas coincidência? A visão das civilizações antigas. Para expandir nossa análise, vamos olhar para os mitos e histórias das civilizações antigas. Os sumérios, uma das culturas mais antigas da humanidade, acreditavam que os deuses, conhecidos como Anunnaki, criaram os humanos como uma raça servil, misturando sua própria essência com a terra. Isso foi registrado em textos como o Enuma Elish e as Tábuas de Nippur. Comparando com o relato de Gênesis, vemos semelhanças intrigantes. Ambos falam de uma intervenção direta de seres superiores na criação do homem. No entanto, há uma diferença marcante. Enquanto a Bíblia coloca Deus como um ser único e transcendente, os sumérios apresentavam uma visão politeísta, onde vários deuses trabalhavam juntos na criação. Será que essas histórias são apenas narrativas paralelas ou poderiam apontar para uma origem comum? Os críticos defendem que os textos bíblicos podem ter sido influenciados por mitos mesopotâmicos, já que os hebreus viveram sob o domínio de culturas como a babilônica. Por outro lado, estudiosos como Kenneth A. Kitchen argumentam que a narrativa bíblica tem características únicas, sugerindo uma tradição independente. O papel da ciência moderna. Agora, volte sua atenção para o que a ciência moderna nos diz sobre a origem da humanidade. O projeto Genoma Humano, finalizado em 2003, revelou algo surpreendente. Os seres humanos compartilham mais de 98% de seu DNA com os chimpanzés. Para muitos, isso é uma evidência irrefutável da evolução, mas para outros, levanta mais perguntas do que respostas. Por exemplo, o que dizer do restante do DNA que não compartilhamos com outras espécies? E por que nosso cérebro, nossa capacidade de pensar abstratamente e nossa espiritualidade são tão únicos no reino animal? Francis Collins, em seu livro A Linguagem de Deus, argumenta que a evolução e a fé podem coexistir. Ele sugere que Deus pode ter usado o processo evolutivo para criar a humanidade, mas que o toque divino está na consciência e na moralidade humanas.
características que a biologia por si só não explica. Mas a ciência também trouxe outras descobertas intrigantes. Em 2010, os pesquisadores identificaram traços de DNA neandertal no genoma humano moderno, provando que houve cruzamento entre espécies. Será que esses eventos poderiam ser interpretados como parte de um plano maior? Reflexão sobre a origem da consciência humana. Um dos maiores mistérios sobre o DNA não está apenas na sua complexidade biológica, mas no que ele representa para a nossa consciência. O que nos torna diferentes? Será que a capacidade de questionar nossa própria existência, como estamos fazendo agora, é o verdadeiro rastro divino? Estudiosos críticos como Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, afirmam que nossa consciência é simplesmente o resultado de processos evolutivos. Contudo, outros como Alvin Plantinga, um filósofo cristão, argumentam que a consciência humana aponta para algo transcendente, algo que ultrapassa a explicação puramente materialista. Aqui a pergunta se torna inevitável. Nossa capacidade de amar, criar, refletir sobre o infinito e buscar a Deus é um subproduto evolutivo ou uma assinatura do divino em nosso DNA? Desafios à visão tradicional. Enquanto a maioria das pessoas interpreta a Bíblia de forma literal ou simbólica, uma análise histórica crítica sugere que as narrativas de Gênesis podem ter sido moldadas por influências culturais e científicas da época. Por exemplo, o uso da metáfora imagem e semelhança pode ter servido para enfatizar a dignidade humana em uma época em que a vida era considerada descartável. Ainda assim, essa perspectiva não elimina a possibilidade de rastros divinos na humanidade. Afinal, se Deus existe, por que não usaria meios científicos como o DNA para transmitir sua assinatura? Interação com o público e provocação final da parte 2. Agora é sua vez de refletir e compartilhar suas ideias. Você acredita que a ciência e a fé estão em conflito? Ou será que elas podem se complementar? Deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, vamos aprofundar nossa análise, investigando os textos bíblicos e outros documentos antigos para buscar evidências que possam apoiar ou desafiar a ideia de rastros divinos no DNA humano. Se você está tão intrigado quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e ativar as notificações para não perder os próximos episódios dessa discussão fascinante. Parte 3. Evidências ocultas nos textos antigos e na ciência moderna. À medida que aprofundamos nossa análise, vamos olhar com mais atenção para os textos bíblicos e os registros de outras culturas antigas. Será que existem pistas escondidas, tanto na tradição espiritual quanto na ciência, que possam revelar se o DNA da humanidade contém rastros divinos? Pense nisso. Se você fosse um criador, onde esconderia sua assinatura? Talvez no lugar mais complexo e inacessível da criação, o código genético. A Bíblia sugere que há algo único e sagrado em nossa composição. O Salmo 139, versículo 14, diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Seria essa uma descrição poética ou um reconhecimento de um design intencional no mais profundo nível? Conexões com os textos antigos. Além do Gênesis, outros textos antigos também apontam para a ideia de que a humanidade foi formada por intervenção divina. Na mitologia egípcia, por exemplo, Atum, o Criador, molda os primeiros humanos a partir de suas lágrimas. Essa narrativa ressoa com a ideia de que a humanidade é composta de algo sagrado, algo que reflete a essência do Criador. Esses paralelos sugerem que muitas culturas antigas compartilhavam uma intuição comum sobre a origem divina da humanidade.
Mas será que essas intuições eram baseadas apenas em observações naturais e no desejo de entender o desconhecido? Ou poderiam apontar para uma verdade compartilhada? Estudiosos como Israel Finkelstein argumentam que as narrativas bíblicas refletem influências culturais de povos vizinhos, mas outros, como William Lane Craig, defendem que os relatos da criação em Gênesis possuem uma profundidade única, conectando elementos simbólicos e teológicos de uma forma que transcende explicações meramente culturais. A complexidade do DNA, evidência de design. Voltando ao DNA, não podemos ignorar sua extraordinária complexidade. Imagine um livro com 3 bilhões de letras, cada uma em uma sequência exata, formando as instruções para criar um ser humano. Isso é o que o DNA representa. Será que tamanha precisão poderia ser obra do acaso? Michael Behe, bioquímico e autor de A Caixa Preta de Darwin, argumenta que sistemas como o DNA exibem complexidade irredutível, ou seja, não poderiam ter surgido por etapas evolutivas simples. Behe sugere que esses sistemas indicam a existência de um designer inteligente. Embora sua teoria seja controversa, ela levanta questões importantes sobre o papel do acaso e da intenção na criação da vida. Reflexões sobre a singularidade humana. Uma das características mais marcantes do DNA humano é como ele nos diferencia de todas as outras formas de vida. Por exemplo, nossa capacidade de linguagem, criatividade artística e busca por significado transcendem as necessidades básicas da sobrevivência. Essas características são tão únicas que alguns cientistas as consideram um salto quântico na evolução. Essa singularidade também é abordada na Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, lemos: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse anseio pela eternidade seria outra evidência de rastros divinos em nossa essência? Estudiosos como C.S. Lewis argumentaram que esse desejo por algo além do mundo físico é uma pista de que fomos criados para algo maior. Lewis descreveu isso como uma marca do Criador em sua criação. Desafios à ideia de intervenção divina. Por outro lado, a visão crítica argumenta que muitas das características humanas podem ser explicadas por fatores naturais. O neurologista Oliver Sacks, por exemplo, sugeriu que a espiritualidade e o senso de transcendência podem ser resultados de processos neurológicos no cérebro. Será que nossa busca por significado é apenas uma ilusão biológica? Ainda assim, há perguntas que permanecem sem resposta. Como explicar a universalidade de certas ideias, como a noção de moralidade que transcende culturas e tempos? Por que o DNA humano possui segredos que ainda não conseguimos decifrar, como as funções do chamado DNA não codificante? Provocação e interação com o público. Chegamos a um ponto crucial. Se o DNA humano realmente contém rastros divinos, como isso impacta a forma como vivemos? O que isso diz sobre nosso propósito e destino? Pense sobre isso e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que nossa singularidade é fruto do acaso ou de um plano intencional? Ainda há muito mais a ser revelado. Na próxima parte, exploraremos os mistérios finais, conectando os pontos entre fé, ciência e as narrativas mais profundas sobre a humanidade. E como prometido, uma revelação surpreendente aguarda no desfecho. Se você ainda não se inscreveu no canal Além da Bíblia Cortes, este é o momento. Ative as notificações para não perder nada e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vai se interessar por essa jornada. Parte 4. A revelação final. A assinatura divina em nossa existência. Agora chegamos à etapa mais intrigante desta jornada. Se o DNA da humanidade realmente contém rastros divinos, como podemos reconhecê-los? E o que isso significa para o futuro da nossa espécie e para a nossa compreensão de nós mesmos?
Imagine por um momento que toda a humanidade carregue, em cada célula, um sinal do Criador. Algo que não apenas define quem somos biologicamente, mas que também nos conecta a uma origem superior. Vamos explorar isso com mais profundidade. O enigma do DNA não codificante. Os cientistas já mapearam o genoma humano, mas apenas cerca de 2% do DNA é responsável por codificar proteínas, as estruturas básicas da vida. Os outros 98% foram chamados de DNA lixo por décadas. Mas pesquisas recentes mostram que esse termo é inadequado. Esse DNA não codificante tem funções regulatórias complexas e é fundamental para o funcionamento do organismo. Aqui está o mistério. Porque a maior parte do nosso genoma está cheia de sequências cuja função ainda não compreendemos totalmente. Será que esse espaço vazio guarda uma mensagem que ainda não conseguimos decifrar? Alguns estudiosos, como Francis Collins, argumentam que a organização precisa do DNA, mesmo em suas áreas não codificantes, pode ser um reflexo da inteligência divina. Ele sugere que Deus pode ter deixado pistas em lugares que apenas uma humanidade curiosa e avançada poderia descobrir. A busca por significado em nossa composição. A ciência já provou que nosso DNA carrega informações sobre nossa ancestralidade, nossas predisposições genéticas e até nossos traços comportamentais. Mas e se ele também contiver algo mais profundo, algo que transcende o físico? A Bíblia nos dá uma pista em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Essa declaração aponta para um conhecimento íntimo e intencional de Deus sobre cada ser humano. Poderia o DNA ser a linguagem através da qual esse plano se manifesta? Teólogos e cientistas que adotam uma abordagem conciliadora, como Alistair McGrath, argumentam que o DNA não é apenas uma estrutura biológica, mas também um testemunho da complexidade e beleza da criação. Para eles, a ordem intrínseca do DNA reflete a mente de um Criador que não apenas criou o universo, mas também deixou sua marca em cada ser humano. A singularidade da humanidade, evidência de um propósito maior. Embora compartilhemos grande parte de nosso DNA com outras formas de vida, nossa singularidade como espécie vai além do físico. O filósofo Tomás Halik sugere que nossa capacidade de buscar sentido, perguntar sobre a existência e criar narrativas espirituais é uma pista de que carregamos algo único. Essa singularidade também se reflete nas narrativas bíblicas. O livro de Gênesis não apenas descreve o homem como feito à imagem e semelhança de Deus, mas também o coloca em uma posição de responsabilidade sobre a criação. Essa ideia ecoa até hoje em nossa relação com o meio ambiente e com outros seres vivos. Mas o que realmente nos torna diferentes? Será nossa moralidade, nossa criatividade ou talvez nosso anseio pelo transcendente? A ciência pode descrever como somos feitos, mas muitas vezes não consegue explicar por que somos como somos. Esse porquê pode ser a pista mais evidente de uma assinatura divina, o impacto de descobertas futuras. Se, em algum momento, a ciência descobrir evidências claras de uma intervenção divina no DNA humano, como isso mudaria nossa visão do mundo? A humanidade, como um todo, enfrentaria um dilema: aceitar essa revelação como prova de uma criação intencional ou rejeitá-la em favor de explicações naturalistas. Isso nos leva à pergunta final: se já existem tantas evidências indiretas, por que muitos ainda resistem à ideia de um Criador? Talvez porque aceitar essa verdade implicaria em responsabilidade, um reconhecimento de que nossas vidas têm um propósito maior. A revelação prometida, o rastro divino, é real. Aqui está o ponto central de toda a nossa análise. Se o DNA humano contém rastros divinos,
Não é apenas nas suas sequências genéticas, mas na maneira como ele nos conecta como espécie, na nossa busca constante por significado e na nossa capacidade de transcender nossas limitações. O rastro divino não é algo que você encontrará apenas em laboratórios ou textos antigos. Ele está presente em nossa capacidade de amar, de perdoar, de criar e de buscar o infinito. Essa é a marca mais poderosa de que fomos feitos, a imagem de algo muito maior do que podemos compreender. Reflexão final e convite à ação. Agora, a pergunta é para você. Com todas as evidências que exploramos, na ciência, na Bíblia e nos relatos das civilizações antigas, o que você acredita? O DNA humano é um reflexo do acaso ou a assinatura de um Criador? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua visão pode enriquecer essa discussão. E se este conteúdo tocou seu coração ou abriu sua mente para novas perspectivas, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também estão em busca de respostas para os grandes mistérios da vida. E não se esqueça de assistir aos vídeos recomendados na tela final. Cada um deles traz análises que podem aprofundar ainda mais seu entendimento sobre temas complexos como este. Até o próximo encontro, onde continuaremos a explorar as conexões entre a fé, a ciência e a história. A jornada continua.